Olá, meu nome é Alexandre Cancian, sou professor de História e Filosofia e hoje eu vou dar características sobre a direita e esquerda política, para a gente entender um pouco melhor isso de maneira bem didática, tá? Para que a gente não tenha mais dúvidas do que é direita e esquerda, tá? Ah, Esse termo direita e esquerda ele ficou mais conhecido na Revolução Francesa, onde nós tínhamos os burgueses, né? A sociedade francesa na época era dividida entre o primeiro estado, o segundo estado e terceiro estado, na qual o primeiro estado era o clero, segundo os nobres e terceiros eram burgueses, camponeses, pequenos comerciantes, né, artesãos, enfim, né? E foi exatamente essa divisão, né, da burguesia que deu direito, que deu o nome direita e esquerda. Né, uma parte da burguesia, ela exigia que houvessem mudanças mais rápidas, né, e uma outra parte desejava que essas mudanças fossem mais lentas, né, consideradas assim como conservadores. E por uma grande coincidência, né, os esquerdos, quando você entra em qualquer lugar, você senta onde você for o primeiro, você vai sentar num canto, e daí, conforme você vai chegando, você começa a identificar pessoas, você vai ficando próximo dessas pessoas. É exatamente isso que aconteceu. Então, né, os burgueses mais reacionários que queriam mudanças mais rápidas acabaram ficando do lado esquerdo e os outros ficaram do lado direito. Isso, eu quero mostrar para vocês que isso não é questão de classe, porque quem, né, fez a revolução, quem incentivou a revolução foram os burgueses, tá? Ou seja, eram da mesma classe, tá? Não tinha divisão de classe, né? Então, não dessa maneira. Então, eu vou dar algumas características sobre a direita e a esquerda. Então, esse negócio de direita e esquerda é uma grande bobagem, tá? Uma grande bobagem, isso não tinha nada a ver com ideologia, né? Tinha a ver só com um lugar onde você ia sentar. Acabou. Você sentou de um lado e acabou reproduzindo isso na história, essa situação. Tá? Só isso, né? Então, mas eu vou dar as características da direita e da esquerda hoje, né? Então, a direita, ela tem os empresários, né? Que são os donos do meio de produção, né? E eles querem, né, que as leis sejam conservadas. Por quê? Porque isso é histórico, tá? Né? Desde do mercantilismo, né, os reis absolutistas, eles deram, né, condições para os burgueses, né, fazerem o que queriam, porque os reis dependiam do dinheiro dos burgueses, tá? Então, essas leis, né, passaram a ser, ao longo do tempo, mantidas, tá? E hoje o empresário ele quer que essa lei continue sendo mantida, onde garanta que o burguês continue sendo rico e o pobre sendo pobre, ou seja, a manutenção do status quo, né? Por ele querer que essas leis se mantenham, obviamente que ele é um antidemocrata, né? Porque ele não quer que essas leis sejam mexidas, né? Porque o conceito de democracia é o que? O governo do povo, ou seja, o povo decide o que é melhor. E, obviamente, o empresário ele não quer que isso aconteça, tá? O empresário ele preza pelos direitos individuais, ou seja, você trabalha, você tem direito à propriedade privada, né? Porque ele quer que você consuma, tá? Então, os direitos individuais é uma prioridade, vamos colocar assim, do empresariado, né? E a diminuição de impostos, tá? Isso, se ele pagar menos imposto, ele mantém mais dinheiro com ele. Agora vamos para a esquerda. Eu coloquei de lado a lado para a gente poder entender,
né, isso ficar bem claro visualmente para a gente não ter dúvidas. Então, do lado esquerdo, nós temos os trabalhadores, né, diferente da Revolução Francesa, né, do lado esquerdo só tem os trabalhadores. E eles só podem oferecer a mão de obra. Né? Isso está descrito, Marx descreve isso muito bem. Tá? Eles são progressistas, né? Porque eles querem que as leis mudem para que haja uma equidade social. Né? Por sua vez, né, eles querem fazer mudança no status quo, ele quer mudar a própria condição. Tá? A democracia faz parte, né, do movimento esquerdista, né? Não só esquerdista, porque a democracia ela existe há muito tempo e, né, ficou mais caracterizado pelo lado esquerdo de querer que as mudanças ocorram para que haja uma equidade social, tá? Igualdade e equidade são coisas completamente diferentes, tá, gente? Não dá para você igualar coisas diferentes. Você pode, né, minimizar isso e fazer com que todos tenham uma situação parecida. Isso é chamado de equidade, né? Enquanto a direita exige os direitos individuais, defende os direitos individuais, a esquerda defende os direitos coletivos, né? Que por sua vez os programas sociais, exatamente por causa da diferença social, tá? Então, né, os programas sociais eles são importantes para que o povo no mínimo possa sobreviver, né? Que as pessoas pobres possam no mínimo ter no mínimo uma condição digna, ok? Né? Por exemplo, o rico ele tem condição de pagar um plano de saúde, né? E o pobre ele tem o sistema único de saúde para ser atendido, tá? Se não existisse isso, nem isso ocorreria. Então, esse é um programa social, tá? Entre tantos outros que existem, tá? Aqui, nesse próximo slide, eu fiz um diagrama aqui simples, né? De como a coisa funciona no capitalismo, no socialismo, tá? Então, o capitalismo está atrelado à direita, tá? Então, você tem o governo, você tem um empresário, que por sua vez compra matéria-prima e, né, fabrica algum produto, né? Isso é igual a um valor que você tem um PIB, tá? E essa diferença entre matéria-prima e produto é o que dá o PIB, ou seja, é o lucro, né, do empresário. No socialismo você tem o governo, só que você não tem o empresário, porque você só tem o meio de produção, porque as indústrias são todas estatais, é tudo do governo, tá? E daí você tem a matéria-prima, o produto, você tem um valor que você gastou, você tem o PIB, mas você não tem lucro. E esse é um grande problema do socialismo, porque ele precisa de dinheiro. Como ele não tem lucro, ele não tem sobras. Então, manutenção, novos produtos, novas matérias-primas, fica muito difícil de você manter isso, tá? Então, você entendendo ou não, as estatais que nós temos no Brasil, assim, eu acho um pouco absurdo a quantidade de dinheiro, de cobranças que tem em cima da gente. A gente já paga impostos muito altos e as empresas estatais têm lucros exorbitantes. Eu não acho errado a empresa ter lucro, até porque ela precisa de manutenção, ela precisa se manter. Mas a quantidade, sim, né? Eu faço um questionamento. E por sua vez você tem, né, a ideia anarquista, né, que é uma cooperativa e só tem um meio de produção, ou seja, não existe o governo nem no anarquismo e nem no comunismo, né? Você teria cooperativas e meios de produção, fazendo com que, obviamente, tivesse matéria-prima, produto, valor, PIB, também sem lucro, tá? O socialismo, ele, né, e o anarquismo e o comunismo, ele está atrelado à ideologia esquerdista. Isso
né, não tem ideologia, só tem uma situação, tá? Então, eu estou trazendo características disso para vocês, para ficar muito claro, tá? Né, que algumas coisas são colocadas, mas não são explicadas, né? Então você imagina certas coisas. Então estou colocando aqui de maneira bastante didática, tá? Bastante clara, né? E comentem, né? Se vocês acharem que é interessante, tirem dúvidas, eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Curtam, né? Compartilhem se vocês quiserem, tá bom? Obrigado por mais um vídeo, tá? Um abraço a todos.